JCR Comunicações, ligando você à Juventude de Cristo Rei. Boa tarde a você que está aí nos assistindo. Obrigado. Este programa eu começo agradecendo a você por permitir que a JCR entre na sua casa. Obrigado pelas mais de 1000 visualizações que nós tivemos neste vídeo. Muito obrigado, tá bom? Como vocês perceberam, o nosso estúdio aqui mudou um pouquinho. Agradeço a produção da JCR, que com as críticas vem melhorando cada vez mais, né? Convido para participar aqui conosco o Diácono Francisco. Boa tarde, Peter. Boa tarde, Tudo Francisco. bom? Como vai? Você viu que nós estamos de Sandy Nós Júnior. estamos chique hoje, Peter. Até microfone novo a produção arrumou para nós. Olha aí que beleza. É demais. É demais. Essa produção é fantástica, não é isso? É a Sandy Júnior, né? Pode tocar uma música da Sandy Júnior se tiver aí. Olha que beleza essa música, Peter. Nossa, quanto tempo não escuto, viu? Isso. Olha, é demais. Essa daí é fogo. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar com uma pergunta, daqui a pouquinho nós mexemos aí no programa para a gente não ficar muito parado, tá bom? Vamos dançar. Musiquinha de Sandy Júnior hoje. Essa pergunta vem do Matheus Mistrinel. A gente vê que o Matheus está sempre participando do nosso programa. Obrigado, Matheus. Grande abraço, viu? A pergunta do Matheus, Diácono, quais são os pecados mortais? Qual a diferença deles para os venais? E se eu cometer um pecado mortal, eu posso comungar normalmente ou preciso me confessar antes? Muito bem, Matheus. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez neste nosso programa, neste nosso encontro. Pois bem, os pecados mortais e os pecados veniais, ambos são pecados, evidentemente, mas com gravidade diferente, Matheus. Os pecados, qual a diferença básica dos pecados mortais para os pecados veniais? Os pecados mortais, eles apagam no coração do homem a caridade. O pecado mortal é aquele que impede que a caridade se manifeste e que essa caridade produza fruto. Os pecados veniais, ditos por muitos como pecados mais leves, não é, Peter? Esses pecados, eles não apagam a caridade no coração do homem. No entanto, eles ainda aferem de algum modo. Pois bem, o que são, então, os pecados mortais? Se nós lermos o Evangelho segundo Marcos, não é? Lá no capítulo 10, Jesus ele está dialogando com o jovem rico. E o que Jesus pergunta para o jovem rico? Se ele tem praticado os mandamentos. E aí ele vai falar dos mandamentos: não matar, não roubar, não cometer adultério. Todos esses pecados são então tidos como pecados mortais, porque eles apagam a caridade no coração do homem. Os pecados mortais, eles podem ser contra Deus, como a blasfêmia, a injúria, não é? Eles podem ser pecados contra o próximo, contra o irmão. Por exemplo, o assassinato, uma pessoa que tira a vida de outra é um pecado mortal. Podem ser pecados mortais contra si próprio, como por exemplo, a tentativa de suicídio é então um pecado mortal. Todo aquele e aquela que cometeu um pecado mortal, ele deve procurar se reconciliar com Deus. Por meio do quê? Por meio do sacramento da penitência. O sacramento da penitência é então este encontro com a misericórdia de Deus para restaurar no coração do homem aquela caridade que foi apagada por meio do pecado, não é? Os pecados veniais, pecados ditos pecados mais leves, comumente, eles também precisam ser confessados. Evidentemente que todo pecado mortal precisa ser confessado antes de participar da Eucaristia. No entanto, os pecados veniais, eles devem ser confessados, porque senão, Peter, começa a se juntar.
uma consequência de um pecado venial, a consequência de um outro pecado venial, e todas essas consequências se juntarem e tornarem então no coração do homem a caridade esquecida e ele vir a cometer mais uma vez um pecado mortal. Então essa é a diferença básica dos pecados mortais e dos pecados veniais. Legal, Francisco. Agradeço a Mateus mais uma vez por ter enviado essa pergunta. E agora, fugindo um pouquinho aqui do nosso roteiro, a produção vai até ficar brava comigo, mas falando em pecado, Francisco, nós que somos jovens, você que está aí me assistindo, que é jovem também, nós estamos assistindo uma missa. Assistindo não, é participando. Participar, exatamente. Participando. E chega a parte da homilia do padre. E o jovem é inquieto, Francisco, né? E começa a procurar o celular, e começa a dar sono no jovem, e ele sai e vai para o banheiro. E volta quando acaba a homilia. Isso é pecado? Então, Peter, é verdade que às vezes a gente está fazendo a homilia, seja o diácono ou seja o padre, e ali nós observamos na Assembleia Litúrgica que o jovem pega o seu celular ou pega o seu tablet, porque é chique hoje, é moda ter tablet, não é? Então ele pega o seu tablet, o seu celular e ele fica lá e você percebe que ele não está se concentrando. Então, jovem, meu querido, meu amigo, meu irmão na fé, se o teu celular te atrapalha na hora de tomar parte do sacrifício eucarístico de Jesus, a melhor coisa que você tem a fazer é desligá-lo. Quanto ao tablet, se você não faz parte da equipe de comunicação da paróquia, se você não faz parte da PASCOM como o Peter aqui faz, a melhor coisa é deixar o seu tablet em casa. E o seu celular, desligue-o, para que você possa tomar parte conscientemente do sacrifício de Jesus. E Jesus nos associando à sua cruz e à sua salvação. Muito bem, Francisco, vamos para a segunda pergunta. Se eu chegar após a missa ter iniciado, eu posso comungar? Olha, esta pergunta é questão de discussões, inclusive nos encontros de liturgia, nas aulas de liturgia na faculdade, não é? Todos perguntam sobre isso. Mas o que é importante nós observarmos? Qual foi a natureza do teu afastamento ou da tua ausência desde o início da celebração? De repente, você não estava desde o início da missa porque você foi pego pelo trânsito de surpresa, então a culpa não é sua, não é? Agora, se você chegou para estar na missa, participar da missa em cima da hora, eu penso que ali é preciso você mesmo tomar consciência da sua atitude. A missa é constituída por duas partes essenciais: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Dessas duas partes, na sua totalidade, ninguém pode se ausentar para tomar a participação no mistério da Eucaristia de modo concreto, de modo verdadeiro. Então, Peter, assim, não há uma resposta precisa e unânime. O que é que você, meu irmão, minha irmã, vai decidir a partir da sua consciência é se a natureza do seu atraso foi por questões da natureza mesmo, do trânsito ou outras consequências, ou se foi porque você não se preparou de antemão para tomar parte da missa desde o início. O que o mandamento da igreja diz, não é, Peter? É que devemos ouvir missas inteiras aos domingos e festa de guarda. Falando de comungar, Francisco, eu faltei na missa e não pude por um eventual motivo justificado. Eu posso comungar na próxima missa ou eu tenho que confessar? Então, e aí nós vamos cair nesse primeiro mandamento que eu disse: participar ativamente de domingos e festas de guarda nas missas desses dias de preceito. Então, qual foi a natureza da sua ausência? De repente, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, alguém precisou dos seus cuidados e você se ausentou naquela Eucaristia porque precisou acolher um doente. Aí, meu irmão, minha irmã, a obra maior é a caridade, que é aquilo que nos encaminha para o céu. Agora, você estava vendo o jogo de futebol.
Você estava, não é, assistindo quaisquer outras coisas na televisão e isso foi a causa da sua ausência na Eucaristia. Eu penso que você deve fazer um bom exame de consciência, procurar o seu sacerdote e então, reestabelecido a sua comunhão com Deus e com a comunidade local, você possa tomar parte na Eucaristia da próxima missa, onde você estiver participando. Bom, nosso tempo já deu, já vamos para os nossos intervalos. Já nós voltamos, o Francisco vai tomar uma água, a gente vai se exercitar um pouquinho. Ouvir um pouco de Sandy Júnior. E daqui a pouquinho nós voltamos. JCR, venha fazer parte dessa família. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco o que no alto está, busco o que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Vem pra JCR, você também. Voltamos então dos nossos intervalos. Francisco já esticou a perna, já tomou uma água. Nós de Sandy Júnior, nós estamos rachando dele. Sabe, Beto, eu estava pensando que também a Xuxa usa um microfoninho desse, né? Olha que beleza. Esse daqui é Vamos bom. cantar Hilari agora. Viu? Vamos para a nossa próxima pergunta. Pois bem, Peter, eu estava pensando, enquanto tomava água, não é? Naquilo que eu disse anteriormente sobre a pastoral da comunicação. Que o pessoal da pastoral da comunicação é o responsável por toda a produção, por proporcionar as informações na comunidade paroquial. E eu disse que o jovem que faz parte da PASCOM, que ele normalmente tem o seu tablet ou a sua câmera fotográfica. Não é que o jovem da PASCOM, que ele está naquela missa, naquela Eucaristia, que ele está trabalhando, desenvolvendo a sua atividade, que aquela missa vai ficar por isso mesmo. Não. Aquela missa, ele como um cristão consciente, ele está trabalhando, desenvolvendo a sua atividade pastoral, mas na outra hora oportuna, seja do mesmo dia, ou do sábado, ou do domingo, normalmente as paróquias têm mais de uma missa no domingo, ele deve voltar à Eucaristia e participar conscientemente daquela Eucaristia sem nenhuma atividade que ele esteja desempenhando, né? De repente, por exemplo, é dia da concentração diocesana do apostolado da oração. Vamos ter muita gente trabalhando. Essas pessoas seria necessário, se conscientemente, de modo muito gratuito, voltar a participar da Eucaristia, ou antes ou na outra hora da missa da noite, para tomar ali o seu sacrifício espiritual com dignidade. Até agradecer a Pastoral da Comunicação, a PASCOM, que vem fazendo um excelente trabalho em nossa comunidade. Muito obrigado a PASCOM. É verdade, a PASCOM está de parabéns. Vamos para a nossa terceira pergunta, vem lá de Itu, São Paulo. Agradeço, eu tenho os meus parentes lá em Itu, muito obrigado. Estão nos acompanhando, Francisco. Um beijo para vocês. Essa pergunta é da Solange. É verdade que os pecados nos afastam de Jesus? Solange, minha irmã, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, se não me falha a memória, a partir do versículo 19, não sei, precisaria ler o capítulo 15 inteiro, não é? Desde o começo. Mas ele diz assim, Jesus diz àqueles que ele está falando, que o pecado, ele brota do coração do homem. Então, os pecados, eles nos afastam de Jesus. Não afastam Jesus de nós, é preciso fazer essa distinção. Os pecados não afastam Jesus de nós, mas somos nós que nos afastamos de Jesus. Por quê? Porque se o pecado brota do coração do homem,
significa que no coração do homem ou da mulher de fé não está preparado para acolher a pessoa de Jesus, não está preparado para acolher a misericórdia de Jesus. Por isso dizemos que os pecados nos afastam de Jesus. Justamente por isso, porque é do coração que brota o pecado, nos diz a Sagrada Escritura. E se é do coração que brota o pecado, e se é no coração que nós fazemos aquele encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, é a partir daí que temos o nosso afastamento dele, não é? Então era preciso fazer essa distinção. Não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que não temos um coração acolhedor para que ele entre e faça morada em nós. Então, estamos quase chegando ao nosso final do programa. Vamos para a nossa última pergunta, que é da Rebeca Teles. O que diz a Igreja sobre a astrologia? Rebeca, minha irmã, a questão da astrologia, nós temos que compreendê-la de dois modos, não é? Tem a astrologia e a astronomia. Originalmente, ambos estudam, não é? Os astros, a astronomia estuda todo o complexo do sistema espacial. Então, veja, alguns astros, como por exemplo a Lua, influenciam, e nós ainda não sabemos cientificamente por quê, influenciam os corpos terrestres. Por exemplo, a Lua, ela tem a sua influência sobre o mar. Então, a maré sobe, não é? E existem diferentes modos. Agora, Peter, e você, minha irmã Rebeca, o que é preciso ter em mente é que quando falamos de astrologia, no sentido de horóscopo, a quiromancia, todas essas artes de magia e adivinhação, elas são então artes condenadas pela Igreja, porque há no coração do homem o desejo de ter o poder mágico sobre propriedade da vida do outro. E isso não vem do coração de Deus, porque o único que tem propriedade sobre a vida de todo ser humano é o próprio Deus, na sua infinita misericórdia. Então, o Catecismo da Igreja Católica fala justamente sobre a magia, sobre a quiromancia, como caminhos de falsas artes, essas ações que tendem a nos afastar do coração de Deus, devem ser evitadas. Por exemplo, Peter, a minha mãe e eu, nós nascemos no mesmo dia. Nós nascemos no dia 7 de novembro. Você, Rebeca, se quiser me dar um presente, dia 7 de novembro, eu estou disponível para recebê-la, tá bom? Então, a minha mãe e eu, Peter, nós nascemos no dia 7 de novembro, nós dois. E esse negócio de horóscopo, não é, de signos, isso não tem uma verdade. Imagine que as consequências na vida da minha mãe não são as mesmas da minha. Por exemplo, o nosso horóscopo diz assim: hoje você tem uma propensão para a vida amorosa. Eu sou celibatário, a minha mãe é casada. Como que nós vamos ter propensão à vida amorosa? Temos na vida da comunidade, na vida da igreja, eu para com ela de mãe, ela para comigo de filho, ou para com o meu pai como esposa, mas assim as diferenças. Então é preciso que o cristão, a cristã, o homem e a mulher batizado e batizada assumam categoricamente que a sua verdade é Jesus Cristo. E querer acolher, querer discernir, querer fazer uma antecipação do futuro é um sofrimento desnecessário, uma causa desnecessária, porque apenas Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida em plenitude, tem a certeza do nosso modo de ser. E Deus é o nosso fim último, para o qual nós nos encaminhamos e para o qual a sua divina providência nos torna participantes no amor e na misericórdia do Pai. Bom, vamos encerrando o nosso programa. Que programa gostoso, hein, Francisco? Pois é, olha só, nós viramos artistas hoje. Para mim é um prazer estar Vamos aqui. fazer uma dupla, Peter, nós vamos usar esses mesmos microfones que a produção nos proporcionou e vamos cantar para a comunidade, para os nossos jovens. Imagine o Padre César aqui também conosco, com esse microfoninho de Xuxa. Muito obrigado a você que nos tem tanta atenção neste momento, não é verdade, Pedro? Exatamente, agradeço, aproveitando
um momento aqui para agradecer ao nosso pároco, Padre César, por disponibilizar este local para nós filmarmos. Grande abraço, Padre César. Agradeço a toda a produção da JCR, que com as críticas, com os elogios, com as sugestões, vai cada vez melhorando mais para a gente transmitir o nosso conhecimento, o conhecimento do diácono, para você que está nos assistindo. Não esquecendo, então, dos nossos meios de comunicações, que vai cair aqui na tela, que é o facebook.com/juventudedjcr. JCR Comunicação, sem tio, sem acento, sem nada. 2014@gmail.com é o nosso e-mail, que você pode mandar sugestões, críticas, elogios, falar que o diácono tem que correr mais para emagrecer, melhorar a postura. E é eles que fazem o programa, né, Francisco? É verdade. Eu quero aproveitar a oportunidade, Peter, para agradecer você, jovem, que visualizou o nosso primeiro vídeo, não é? Participe você também, não só com as suas perguntas, mas com as suas sugestões. Você tem alguma curiosidade de algum tema da atualidade, algum tema específico que você gostaria que nós tratássemos aqui neste nosso encontro? Porque esse encontro é seu, esse encontro não é meu, esse encontro não é do Peter, esse encontro não é da nossa equipe de produção que está atrás das câmeras, esse encontro é seu. Portanto, participe, pergunte, dê a sua opinião, dê a sua sugestão e se sinta membro, participante dessa família de Cristo Rei, dessa família Juventude, que é a juventude da igreja. Você de Cristo Rei, você de outras paróquias da nossa cidade, você de outras cidades igualmente, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. A ti, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. E você que está nos acompanhando, vale lembrar, diácono, que você também é um jovem de Cristo Rei. Não é porque eu e o diácono que estamos aqui no prédio físico da Cristo Rei que somos jovens de Cristo Rei, mas você que está em outros bairros, outras cidades, você também é um jovem de Cristo Rei. E venha nos conhecer, venha também fazer parte dessa família. Até o próximo programa, que você que faz este programa, né? Mande suas sugestões, mande a sua crítica, a sua dúvida para nós, tá bom? Em breve nós voltamos. Voltaremos no próximo capítulo, no nosso próximo show, não é? Próximo show. Não sei se vai ser eu que vou estar aqui conduzindo o programa junto com você, Francisco, porque me deram a missão para ir fazer a cobertura do primeiro encontro do Apostolado da Oração, né? Nós vamos estar lá fazendo a filmagem, então pode ser que venha aí outro apresentador. Olha aí, o Peter é uma pessoa muito versátil. Além de apresentador, é também repórter, não é? E ali entrevistando todos. Parabéns para você, viu, Peter? Que Deus te abençoe e te consagre nessa missão da evangelização. Até o próximo programa. Fique com Deus. Graça e paz.